pedir aos colegas para tomarem assento e darmos início à sessão do Pleno. Já tem gente que declaro aberta a presente sessão, cumprimentando aos ilustres colegas, eminentes desembargadoras e desembargadores e juízes e juízas convocados. A ilustre procuradora-chefe do Ministério Público, servidores, advogados, demais presentes. Submeto ao egrégio tribunal a apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, estando todos de acordo, considero-a aprovada para todos os efeitos. Alguém chamou? Eu quero fazer um comunicado antes da presença entre nós do secretário de Segurança Institucional, servidor Paulo Haddad. Peço aos colegas que tomem assento para darmos início. Aliás, já demos. Estão presentes, então, os servidores titular da Assessoria de Segurança Institucional, o servidor Paulo Haddad, e da Tenente-Coronel Carla Marafelli, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que está conosco desde fevereiro do corrente ano, indicada que foi pelo Comando-Geral da Polícia Militar, em razão do termo de cooperação que o Tribunal celebrou em novembro do ano passado com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ela vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo, um trabalho estratégico na organização de um gabinete militar que sirva ao Tribunal, sobretudo, nas áreas, especialmente na área de planejamento de ações, e o seu trabalho tem sido de extrema proficiência e nos tem ajudado muito. Com isso, a Secretaria de Segurança Institucional, uma assessoria da presidência, ganha corpo, vitalidade e conta agora, além do trabalho de alto nível que vem empreendendo já desde o início o servidor Paulo Haddad, conta, portanto, agora com esse apoio que é fundamental, né, da Polícia Militar presente entre nós através da Tenente-Coronel Carla Marafelli, que está aqui presente. Eu os apresento a todos, os eminentes desembargadores e juízes. Boa tarde, obrigado pela presença, muito nos honra. E pergunto aos colegas se há algum requerimento, algum voto, algum registro a se fazer. O desembargador Marcelo pertence. Presidente, gostaria de fazer um registro em razão do falecimento da senhora Maria Madalena Rezende da Silveira. Essa se trata a mãe da minha chefe de gabinete, a pessoa da maior competência, que trabalha comigo desde o primeiro dia que eu estou aqui no tribunal, uma pessoa que tem um ótimo relacionamento com todos nós. Foi uma situação desagradável nesse final de semana. Agora apenas fazer o registro e comunicar à família enlutada, caso seja aprovado também. Certamente aprovado, voto de pesar, ao qual todos nos irmanamos, constará da ata da sessão e comunicar-se-á conhecimento à família enlutada. Mais algum requerimento? Senhor presidente, Luiz Convocado Vitor, um voto de congratulações com o desembargador Evandro Valadão por sua indicação para o colendo TST. Sim, pois não. Bem lembrado. Desembargador Evandro Valadão. Eu gostaria de aderir a essa proposição, porque eu me tornei praticamente amigo do desembargador
Valadão, por ocasião da realização da prova do concurso de juiz do trabalho. Ele era presidente da banca de sentença e nós mantivemos um relacionamento muito cordial, muito bom, e até trocamos mensagens pelo lado. Então, eu gostaria de aderir pessoalmente. Paulo Roberto? Pois não. Da minha parte também. A lembrança do juiz Vitor é muito oportuna. Conhecemos o desembargador, eu o conheço há muitos anos, desde a época da Amatra, quando fui presidente da Amatra, do Rio de Janeiro, dirigente da Escola Judicial, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por sua merecida e justíssima escolha para compor o Tribunal Superior do Trabalho. Conste de ata e se façam as comunicações necessárias. Pois bem, vamos dar início, então. Nós temos uma apresentação que será feita pelo desembargador Luiz Paulo Ienaco a respeito do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, atividade 2018 a 2019. O desembargador Ienaco é o coordenador e presidente deste comitê, que é um comitê de extrema importância, tendo em vista o papel central que a gestão de pessoas hoje desempenha no âmbito institucional. E Vossa Excelência, desembargador, tem a palavra, portanto. Obrigado, senhor presidente. O comitê foi instalado há... Desligado, seu microfone. Obrigado. Está com mau contato aqui. O comitê completa agora um ano de atividade e eu achei por bem apresentar nosso relatório de atividade desse ano. A gestão de pessoas, nesse momento de redução de quadros, ela não é apenas uma exigência institucional, não. Ela passa quase que ser uma matéria de sobrevivência para nós, que vamos ter que desempenhar as mesmas funções com um número mais reduzido de servidores. Então, o próximo slide. O comitê foi constituído em fevereiro de 2018, com membros eleitos no segundo semestre de 2017, em cumprimento da Resolução 240/2016 do CNJ. Foi instalado em junho do ano passado, né, e de lá para cá nós já realizamos 5 reuniões, sendo 4 em 2018, uma em 2019. O próximo slide. Essa é a composição deles. São 8 membros efetivos com 8 suplentes, com uma composição paritária e igualitária entre magistrados e servidores, um número de membros eleitos e outros indicados pela administração do tribunal. É a seguinte. As principais atividades que nós desempenhamos nesse tempo foram a elaboração, ainda em fase de execução, do plano de gestão de pessoas, que é um projeto estratégico do tribunal, e o mapeamento das ocupações críticas. Os dois são indicadores previstos no plano estratégico 2015-2020 do TRT3 e na avaliação do IGOV Pessoas do TCU. Seguinte. Os membros do comitê têm participado de eventos e treinamentos. No ano passado, nós estivemos em Brasília na reunião do Comitê Nacional de Gestão de Pessoas. Esse ano pretendemos estar novamente. Propostas que nós pudemos levar à reunião foram acolhidas e hoje fazem parte do Plano Nacional. Seguinte, por favor. Como próximos passos, e esses eu entendo de muita relevância para nós, que é a elaboração de um mapeamento das ocupações críticas do tribunal e um plano de contribuição de gestão de pessoas e de retenção de talentos. Isso objetiva não só atender essa resolução do CSJT 222/2018, mas também, como eu havia adiantado no início, contribuir para que os servidores remanescentes dessa movimentação que nós temos presenciado mês a mês com as aposentadorias que passam pelo órgão especial,
possibilitando o melhor aproveitamento dos servidores, com melhor qualificação e um desempenho de uma atividade mais produtiva, sem que necessariamente isso represente um assoberbamento nas tarefas designadas para cada um. Então, são planos de preparação, não só da preparação, mas da localização dos servidores e das habilidades individuais de cada um, de modo a melhor aproveitar e melhor distribuir dentro do tribunal. Em resumo, esse é o que nós temos feito, o trabalho que nós temos feito no comitê. Esperamos conseguir levar a cabo até o final da nossa gestão. Esse comitê atual tem um mandato de 2 anos, que termina em 2020. Ano que vem nós teremos então, já um outro comitê pela frente, né? Então, por enquanto, o que nós temos conseguido realizar foi isso, num período curto, mas conseguimos atender os indicadores apontados pelo SJT na avaliação dos tribunais, e isso também tem contribuído para a nossa pontuação também nesses projetos do CJT. É o que eu tinha para apresentar. Agradeço a oportunidade dada pela presidência. Desembargador Ianaco, eu que agradeço a Vossa Excelência, em nome pessoal da administração e do tribunal, porque o trabalho que Vossa Excelência tem desenvolvido à frente deste comitê, que tem um papel central, como eu disse, sobretudo no momento de tamanhas dificuldades, restrições orçamentárias, aposentadorias que vão se sucedendo e não podem ser repostas pelos critérios comuns, salvo em situações muito excepcionais, ganha relevância o trabalho do comitê e de Vossa Excelência, sobretudo, à frente dele. Então, o meu agradecimento pessoal pelo seu trabalho, pela sua exposição e a crença ou a certeza impreterível de que Vossa Excelência dará curso a este trabalho da maneira como vem fazendo. Então, fica aí o registro. Senhor presidente, é só um adendo aqui. Sim, diante dos agradecimentos, eu não posso me omitir. Eu sou apenas um coordenador, quase que um observador atento do trabalho árduo e dedicado que tem feito os servidores, e, em especial, a Sheila e a Marina, que têm tomado a frente de todas as ações do comitê. Então, eu gostaria de fazer esse registro. Pois não. E esse agradecimento, portanto, estendo também aos servidores. Vossa Excelência acaba de declinar, porque, de fato, são eles que concorrem efetivamente para a realização dessas tarefas. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, então vamos à pauta, né? Isso. Processo com preferência regimental, pauta judiciária de processos físicos, agravo regimental 1229, 2006, 149, é o item 5 da pauta de processos físicos. Relatora... desculpa, é esse. Não é esse, não. É o 6, desculpa. Item 6 da pauta de processos físicos, agravo regimental 692, 2007, 073. Relator, meritíssimo juiz convocado, Danilo Siqueira de Castro Faria. Agravante, Dorival Francisco dos Santos. Agravado, município de Poços de Caldas. Impedidos, excelentíssima desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e meritíssimo juiz Delane Marcolino Ferreira. Pois bem, não tem advogado inscrito, né? Tem a palavra o eminente juiz convocado, Danilo, relator do processo. Senhor presidente, eu não conheço do agravo regimental por intempestivo. Há divergência a respeito? Parece que há. O desembargador Marcelo Pertence já manifestou, o desembargador Ricardo Morhalen também. Eu vou dar a palavra, então, pela antiguidade, porque ambos já manifestaram divergência. Desembargador Ricardo Morhalen. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator, mas eu me pauto nesta divergência pelo parecer do Ministério Público do Trabalho. A juntada do recurso ao processo no prazo de 8 dias desconfigura a intempestividade
independentemente da ausência do recibo eletrônico da postagem. O recibo eletrônico da postagem seria essencial se houvesse discussão, mas se eu apresentei o recurso no prazo, de nenhuma relevância é juntado do recibo de postagem. Por outro lado, com relação à contagem de juros, a questão hoje está normatizada no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 97 da Constituição Federal. O parágrafo 1º do 97 diz: os estados, o Distrito Federal e os municípios, sujeitos ao regime especial de que trata este artigo, optarão, por meio do ato do Poder Executivo, e aí vem, inciso 2, pela adoção do regime especial pelo prazo de 15 anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial que se refere ao parágrafo 2º deste artigo corresponderá anualmente ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento. Então, por essas razões, eu peço vênia, eu conheço e ainda, além de conhecer, dou provimento. Vossa Excelência, além de conhecer, dá provimento. Se chegarmos ao mérito. Certo. Desembargador Marcelo Pertence. Eu, bem respeitosamente, no sentido da tempestividade. Existe essa questão da forma como chegou, veio por e-mail, não há informação, que há formalmente é o registro de juntada. E, nesse caso aí, frente ao registro de juntada da peça, eu também entendo por tempestivo. E particularmente também, se ao mérito chegarmos, pela procedência da pretensão para determinar a apuração dos juros, da mesma forma que também está apresentado no voto do ministro, desculpa, sempre chamo de ministro pela referência, do desembargador Márcio Dias do Vale, e de acordo também com o parecer do Ministério Público do Trabalho, para que conte os juros desde o encerramento daquele período do primeiro precatório até que seja feito o novo precatório. Tá certo. Desembargador Sérgio. Senhor presidente, eu também estou acompanhando votando no mesmo sentido da divergência, porque eu também fiz a mesma constatação. A juntada está no prazo. Votando certidão, dia 4. Portanto, agora, no mérito, eu divido do voto, doutor. Não, vamos ficar por hora no conhecimento. Os três que apresentaram divergência conhecem. Sim, eu não estou sabendo. Desembargador João Bosco. Eu estou fora de ordem, mas pela ordem. Sim, pois não. Eu conheço também. Também conhece. Senhor presidente, posso Eu esclarecer? acho que todos conhecem. O juiz Danilo, relator. Só para esclarecer, aqui não tem e-mail, não. Isso aqui é postagem, é Correios. Então, é instrução normativa, quer dizer, a resolução 1 de 2000. Então, Tá. Mas eu acho que a maioria conhece. Bom, eu vou colher os votos, então, quanto ao conhecimento. Desembargador Márcio Vidigal. Só se disser, basta dizer se conhece ou não, todos nós, porque as razões já foram dadas, etc. Por coerência, como eu não venho conhecendo, também aqui eu não conheço. Também não conhece. Desembargador Fernando Rios. Também. Também não. Desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Conheço. Conhece. Desembargador Maria Laura. Conheço. Conhece. Não conheço. Desembargador Luiz Otávio não conhece. Conhece. Emília conhece. Desembargador Júlio. não conheço. Não conhece. Desembargador. Desembargador José Murilo. Não conheço. Não conhece. Desembargador Ricardo Morralen. Conheço. Conhece. Desembargadora Denise. Conheço. Conhece. Desembargador Paulo Roberto de Castro. Não conheço, presidente. Não conhece. Desembargador Ademar. Eu conheço, senhor presidente. Conhece. Desembargador Jorge Berg. Não está. Desembargador Marcelo Pertence já se manifestou. Conhece. Desembargador Fernando Viegas. Não conheço. Não conhece. Desembargador João Bosco. Conheço. Já disse, conhece. Desembargadora Camila. Conheço. Desembargador Luiz Antônio de Paulo Enaco. Conheço. Conhece. Desembargador Sérgio. Conhece. Desembargadora Thaísa. Conheço. Desembargador Luiz Felipe Bozon. Conheço. Desembargador Oswaldo Tadeu. Não conheço. Não conhece. Desembargadora Ana Maria. Conheço. Conhece. Desembargador José Marlon. Conheço. Desembargador Manuel Barbosa. Conheço. Desembargadora Maristela. Senhor presidente, eu conheço, mas eu estou aplicando aqui uma resolução de 2013. Cadê a desembargadora Tô aqui. Maristela? Aqui, ó. Aqui, tá. Eu estou entendendo que tem uma resolução mais nova que trata disso, que é a resolução conjunta VP
um de 2013. Mas, na verdade, ela fala quase a mesma coisa. Eu só tenho divergência de fundamento porque eu não aplico essa 2000. Aplicaria essa 2013. Mas você conhece? Conheço. Tá. Desembargadora Paula Cantelli. Conheço. Desembargadora Juliana. Conheço. Conhece. Desembargador Marco Antônio Paulinelli. Conhece. Desembargador Rodrigo Ribeiro. Não conheço. Não conhece. Desembargador Weber, não está, né? Desembargador Danilo. Desembargador Danilo. Danilo é o relator. Juiz Vicente Paula. Está aí o Vicente? Não. Juiz Ricardo Marcelo. Conheço. Juíza Maria Cristina. Conheço. Conhece. Juiz Eduardo Ferro. Juíza Sabrina Leão. Conheço. Juiz Kleber Lúcio. Conheço. Juiz Helder Vasconcelos. Conheço. Juiz Vitor Salino. Conheço. Juíza Ângela Castilho. Conheço. Conhece. Juíza Adriana Campos. Conheço. Conhece. Senhor presidente, Maria Cecília, está me saltando. Vossa Excelência me perdoe, não estava aqui. Conheço também, está tudo bem. Desembargadora Maria Cecília conhece. Senhor presidente, O nome só dela pela não está. ordem, o doutor Vicente não deve mais ser chamado exatamente por causa da doutora Cecília. Mas Vossa Excelência conhece. Conheço, Tá. conheço. Só um minutinho. Exatamente, mas ainda que você vê ela votando, é só que eu não ficar chamando ele para votar, não me diz que ele nem está mais convocado. Você tirou todos os poderes. Hoje são quantos? Hoje eu nem olhei. Estou de acordo. E olha, eu assumo a minha figura. Vai resolver o problema. 30 conhecem, 10 não conhecem, serão registrados os votos, portanto, conhecido está. O juiz relator, juiz Danilo, quanto ao outro aspecto. Eu não entrei no mérito, porque foi essa uma discussão da última sessão. Sim. Vou te falar, não. Tira o máximo de poder. Pois é, mas conhecemos, né? Vossa Excelência, se Vossa Excelência julgar, quiser, oportuno, O eminente desembargador Ricardo Morrado no mérito, ou seja, o voto, não, na verdade o voto é de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência segue o mesmo raciocínio para dar provimento. Para negar provimento. Para negar provimento. Estou dando provimento. Pois é, então é preciso. Eu acho que Vossa Excelência quer dar provimento. Eu vou negar provimento. Negar provimento. Tá bom. Então o relator nega provimento. Quem acompanha o relator? Que nega provimento. O relator nega. O relator nega provimento. Senhor presidente, pela ordem. Sim. Esse processo é idêntico aos demais processos que estão julgando. Pois é, mas ele nega Pois é, provimento. só colocando que, por exemplo, um processo do doutor Renault, que é relator, que tem o mesmo problema de certidão de data, que é uma questão, uma pressão. Mas ele conhece, o doutor Renault conhece. Pois é, o doutor Renault conhece e que nós vamos enfrentar, e também é para negar provimento. Eu também, por isso que eu acompanho integralmente, nego provimento. Eu vou colher os votos, mais uma vez. Eu nego provimento. Nego provimento. Desembargador Márcio Vidigal. Vossa Excelência dá provimento. Desembargador Fernando. Nega. Desembargador Márcio. Senhor presidente, eu vou dar provimento, mas queria só esclarecer. Sim. O que acontece? Uma coisa é aquele juro que se conta da pedido precatório. A vice-presidência atualiza e manda expedir o requisitório. O Poder Público tem até o mês de julho para inserir no orçamento, para pagar no próximo exercício. Do dia 1º do exercício ao dia 31 de dezembro, ele pode pagar. Se fizer assim, tem um período de graça da lei, não paga nada.
Mas se não paga até o dia 31 e vem pagar 1, 2 anos depois, aí tem que pagar juros. Então eu dou provimento. Por isso, Vossa Excelência, esses dá juros. provimento. Esse é o caso. Não, paga os juros desse período, que ele poderia pagar até 31 de dezembro, não pagou. Do dia 1º em diante, até quando ele pagou com atraso, conta o juros. Mas tem um convênio com o Tribunal de O período de graça está excluído. É isso. Muito bem. Então, o desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Senhor presidente, como relator, senhor presidente, só para Excluiu esclarecer. de graça. Você exclui de graça. Tinha que pagar do dia 1º a 31 de dezembro. Aí não tem juros, é um período de graça. A graça Do dia 1º em diante, do meio do ano, aí ele paga o juros. Primeiro de janeiro. 1º de janeiro. Pois bem. Se levou 2 anos, paga 2 anos. Pagou daí a 2 meses, paga juros de 2 meses. Qualquer conta paga. Pela ordem, a palavra com o relator. Senhor presidente, só para esclarecer, Sim. novamente, já ocorreu isso em dezembro do ano passado. Nós estamos falando de regime especial. E nós já votamos que não há mora no regime especial. Exatamente. Inclusive, eu voto do doutor Renaud, do desembargador Renaud, nesse caso. Senhor presidente, Não é o caso de... suponhamos que o poder público não pague aqui, leva 20 anos para pagar, não tem juros. Não é possível, né? Foi isso que o pleno votou. Que não... Exclui o período de graça. Apreciada pelo Supremo. Não, tudo bem. Os pontos de um lado e de outro estão bem delineados, especialmente após o voto do desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Então vamos continuar. Desembargadora Maria Laura. Eu acho que depois que ele viu Acompanho a divergência do... Desculpa, não estou conseguindo ouvir porque estão falando. Vamos ouvir a desembargadora Maria Laura? Eu estou acompanhando a divergência do desembargador Márcio. Tá. Relator, desembargadora Emília. eu estou acompanhando integralmente a divergência do doutor Ricardo Moara. Tá. Conheço e dou provimento. Dá provimento. Desembargador Júlio. Doutor Márcio. É a mesma postura. É a mesma posição. Desembargador Ricardo Morales já votou. É a manifestação do doutor Márcio Pedro Vale, no sentido do parecer do Ministério Público do Trabalho, é a mesma manifestação Do do desembargador desembargador Ricardo Ricardo Morales. Morales. Isso. Desembargador José Murilo. Tá. Desembargador Sebastião. Desembargadora Denise. Divergência do doutor Márcio. Doutor Márcio. Desembargador Ricardo Morales já votou. Desembargador Denise agora, com a divergência. Desembargador Paulo Roberto de Castro. Divergência do doutor Márcio. Divergência. Desembargador Anemar. Também com a divergência do doutor Márcio Ribeiro. Desembargador Marcelo Eu Pertence. também acompanho os temas da divergência do doutor Márcio, doutor Ricardo Morales e Tá. do Ministério Público do Trabalho. Desembargador Fernando Viegas. também com a mesma divergência. Com a mesma. Desembargador João Bosco. Presidente, eu fico com o relator. Com o relator. Desembargadora Camila. No mérito, com o relator. Tá. Camila. Com a divergência. Com divergência. Desembargador Ienaco. Com a divergência. Divergência. Desembargador Sérgio. Senhor presidente, salvo o melhor juízo, em prevalecendo a divergência, esse pleno estará mudando o entendimento adotado até o presente. Porque nós tivemos uma ampla discussão sobre essa questão, que a questão do regime especial, da habilitação, isso, teve um voto que inicialmente, salvo o melhor juízo, foi trazido pelo juiz convocado, Carlos Roberto Barbosa, se defendeu esse entendimento divergente. Isso foi de uma grande discussão aqui nesse pleno, e o pleno tinha votado do mesmo estilo do relator. Por isso é que, respeitosamente, tendo em vista a jurisprudência, os julgados até agora, né, a não ser que haja mudança de entendimento, eu vou acompanhar o relator. Relator. Desembargadora Thaísa. Eu também acompanho o relator. Relator. Desembargador Bozon. Relator. Relator. Desembargador Oswaldo Tadeu. Com o relator. Desembargadora Ana Maria. Com a divergência. Desembargador José Marlon. Presidente, eu voto com o relator à luz da jurisprudência do Supremo sobre a matéria. Inclusive, Com repercussão geral? me parece, tema 96. Tema 96, repercussão geral. É o que tem. Está muito bem. Senhor presidente, só para um esclarecimento. O tema 96 da repercussão geral diz respeito ao período anterior até a expedição do requisitório. Inclusive, decisão do ministro Esse Barroso. tema do Supremo não examina o débito quando ele não é pago no exercício. A situação de não pagar até o final do exercício, o juros se conta a partir, é outra situação. Eu não estou desmerecendo essa repercussão do Supremo, porque isso a própria vice-presidência já mandou atualizar. O agravo é para que se conte juro a partir do final do exercício, é outra situação.
Mas não pagou. tem essa repercussão do Supremo, mas isso é uma situação anterior que já está cumprida nos autos. Pois não, desembargadora Maria Cecília. Eu, por hora, vou manter a decisão do pleno anterior. Vou votar com o relator. Se houver mudança, eu trago os votos adaptados para os próximos. Pois não. Você quer se manifestar? Antes de continuar, o doutor Ricardo pede a palavra. Apenas em complemento à manifestação do desembargador Márcio Ribeiro, eu lembraria que o Supremo, já no tema 147, era muito incisivo ao dizer, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. O caso aqui, durante o prazo, aí não incide, mas fora daí, a interpretação. Tem que atualizar. Ok, desembargador Manuel Barbosa. Com a divergência, doutor Márcio. Com a divergência. Desembargador Maristela Íris. Senhor presidente, fiquei muito impressionado com os fundamentos do doutor Márcio, mas eu vou me debruçar e, por ordem, eu acompanho o relator. Relator. Desembargadora Paula Cantelli. Acompanho o doutor Ricardo, doutor Márcio. Desembargadora Juliana. Respeitosamente, eu vou acompanhar a divergência. Divergência. Desembargador Marco Antônio Paulinelli. Com o relator. Com o relator. Desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno. Relator, excelência. Bom, o desembargador Weber não está, o juiz Danilo é o relator, Vicente não está, Ricardo Marcelo Silva, juiz relator. Ricardo Marcelo, relator, juíza Maria Cristina. Com a divergência. Com a divergência. Juiz Eduardo Ferri. Com a divergência. Divergência. Juíza Sabrina. Com a divergência. Divergência. Juiz Kleber Lúcio. A divergência. Juiz Helder. Com a divergência. Juiz Vitor Salino. Também com a divergência. Juíza Ângela Castilho. Com a divergência. E juíza Adriana. Divergência. Campos, com divergência. Depois você lembra como é que foi a discussão de dezembro? Estava ganhando essa tese, aí o argumento que tinha um montão de dinheiro, um montão de reunião, aí o negócio virou. Um montão de dinheiro, um tanto de reunião. 26 votaram com a divergência, 15 com o relator. Redigerá o acordo, eminente desembargador Ricardo Antônio Morralen. Processo seguinte. Item 1 da pauta de processos físicos. Eu agradeço a presença do juiz Danilo, que parece que continuará. Ah, tá certo, tá ótimo. Só que perdeu um voto que vai embora, não? Agravo regimental 2231-2006-149. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Agravante, Marcos Nogueira da Silva. Agravado, município de Poços de Caldas. Impedida, excelentíssima desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Senhor presidente, eu sou relator nesse processo e vou tentar dar uma explicação um pouquinho mais detalhada para poder esclarecer, então, a situação. É matéria de precatório também ligada a juros por pagamento tardio do precatório, dos direitos emergentes desse crédito contra o poder público, que o agravado é o município de Poços de Caldas. O exequente aqui, ele está recorrendo contra uma decisão da vice-presidência e aduzindo que haveria incidências, que não haveria incidência se o precatório fosse pago até o final do exercício. Como não foi, ele tem direito aos juros daí, decorrentes. O que acontece? Ele está ignorando essa diferença. Foi expedido o precatório, que chegou à vice-presidência, e, atualizado até esse momento, foi expedido o requisitório deste regional e enviado ao município em 30 de nove de 2014, para que ele incluísse no orçamento. O município, enviado para ele em setembro de 2014, ele inclui no orçamento todos os precatórios que chegam até julho. Como chegou em setembro de 2014, ele não tinha jeito de colocar no orçamento de 2015. O que ele fez? Ele armazenou isso lá no setor próprio e, quando chegou em julho de 2015, quando ele estava montando o orçamento de 2016, ele colocou esse ofício requisitório para ser pago no orçamento de 2016.
Quando o poder público insere no orçamento para pagar em 2016, a lei garante que ele pague do dia 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016. Ele tem 1 ano para pagar. Se paga, não tem mais nada para atualizar. Acabou. Todavia, se isso é um período de graça que a lei dá, ele está atualizado até ali. Todavia, se ele não paga até 31 de dezembro, no dia seguinte, então, no 2017, a partir do dia 1º, começa a conta juros, excluído esse período de graça de 2016. O precatório, então, que deveria ser pago aqui no exercício de 2016, foi pago em 2018. Então, esse empregado, ele tem juros a serem contados de 1º de janeiro de 17, já findou 2016, 1º de janeiro de 17, até o dia em que ele não recebeu. 1 ano e pouco aí que ele vai ter que receber. Eu estou entendendo que ele tem razão e estou dando provimento. De qualquer forma, sabendo que o Pleno tem posição divergente, eu estou trazendo uma opção de negar provimento, que, se for o caso, eu já coloquei que eu fiquei vencido para não ter dificuldade. Estou citando acordos do ministro Dias Toffoli e de outros, expressos em dizer que é devido, nessa hipótese, o juro. O ministro Dias Toffoli diz o seguinte: o juro de mora é encargo decorrente da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência no período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. Para os precatórios expedidos até 1º de julho e não pagos pelo poder público até o último dia do exercício financeiro seguinte, correrão juros de mora do 1º dia do exercício financeiro seguinte até o dia em que ele for pago. Está isso expresso aqui. Dias Toffoli, nesse sentido, estou citando acórdão da ministra Rosa Weber, do ministro Roberto Barroso, enfim, dos outros, explicitando. Então, eu estou deferindo, dando provimento para mandar pagar o juro de 1º de janeiro de 17 até quando houve o pagamento tardio. É assim que eu estou julgando a matéria. Senhor presidente. Mesma coisa. Bom, são 2 opções de voto. Como você eu entendi. Só para poder. O senador Marcelo pertence. Embora concordando integralmente com o mérito apresentado pelo eminente desembargador Márcio Bertvalho, eu vou pedir vênia, porque, no caso, são aqueles precatórios que começamos a examinar em dezembro do ano passado, em fevereiro, aí foi identificado, e aí veio outro de dezembro, em março. Aquela questão de chegar ou por e-mail, ou chegar por petição, sem informação. Essa é uma daquelas hipóteses. A petição não veio por e-mail, não informa a data que chegou ao tribunal. Não há nenhum registro da data de chegada. O registro que há, e foi o que levou à intempestividade naqueles 5 processos que nós julgamos em fevereiro, é o de juntada. Infelizmente, mas é o único registro formal que existe, é o da juntada. E, naquelas hipóteses, tanto nos 4 que nós julgamos de fevereiro, de março, tinha um processo da doutora Rosemary que foi adiado para fevereiro, de fevereiro foi adiado para março, a mesma hipótese. Então, respeitosamente, embora concordando integralmente com o mérito, é também o meu entendimento, nessa hipótese, eu entendo pela intempestividade. Exatamente pelos mesmos fundamentos pelo qual eu reconheci a tempestividade na hipótese que o doutor Danilo trouxe, levando em consideração o primeiro ato formal apresentado pelo tribunal, que é a data de juntada. E, neste caso, a decisão agravada foi publicada no dia 29 de dezembro de 2018, 19 de novembro, começando o prazo a fluir no dia 30 de novembro de 2018, encerrou com prazo contado em dias úteis, 8 dias úteis, no dia 11 de dezembro de 2018. No entanto, como ele não contém protocolo, a juntada dos autos ocorreu no dia 13 de dezembro de 2018. Carimbo constante às folhas 791 verso. E aí, com todo respeito, eu considero intempestivo, e na esteira também dos julgados anteriores, pela intempestividade da manifestação, porque o único ato que existe formal, porque chegou sem informar como que chegou e por que veio, é a data de protocolo. Então, respeitosamente, concordando integralmente com o mérito, mas eu entendo pela intempestividade do agravo regimental. Senhor presidente, só para fazer um esclarecimento, eu não posso prejudicar a parte, porque não houve esse registro. É o mesmo caso do doutor Danilo, que nós acabamos de dizer que era tempestivo em razão de uma situação análoga a essa.
Eu, efetivamente, mantenho a tempestividade e o provimento. Só me desculpar, porque levando em consideração a tempestividade, levando em consideração a data de juntado. E as decisões anteriores desse tribunal pela intempestividade. Foram 4 processos, 4 agravos no mês de fevereiro e mais 2 no mês de março, em que foi julgado exatamente esse hipótese. E os de março, inclusive, acabaram na última sessão em que houve aquela discussão da questão de ordem, que não foi aprovada, mas mantida em intempestividade. Infelizmente, e em prejuízo da parte, por uma responsabilidade que eu entendo também que é do tribunal por não fazer correto. Mas é o que existe e formalmente só consta a data de entrada. Então, respeitosamente, prejudicando a parte em razão da postura equivocada do tribunal, eu entendo pela intempestividade. Bom, acerca do conhecimento sobre a intempestividade, mais alguém acompanha a divergência do desembargador Marcelo Pertence? Eu acho mais fácil colher aqui os votos, é mais fácil verificar quem são, porque é em menor número. Quem acompanha o desembargador Marcelo Pertence? Bom, eu vou acompanhar. Desembargador Fernando Rios, viu, Theo? Doutora Maristela. Mas vamos aqui primeiro. Desembargador Sérgio, desembargador Fernando Viegas. Do lado de Vossa Excelência está o desembargador Bozon, desembargadora Maria Cecília, desembargador Ricardo Morhalen, desembargador Oswaldo Tadeu. Eu vou rever meu posicionamento, eu não vou acompanhar, não. Não vai. Alterando meu posicionamento da última sessão. Juiz Eduardo Ferli. Só um minutinho. Desembargadora Maria Estela acompanha? Pecado mesmo. Maristela acompanha. Eu estou alterando o meu posicionamento também. E não acompanha. Juiz. Espera aí, desembargadora também Paula Cantelo não, tá? Eu vou acompanhar o doutor Marcos. Tá. Desembargador Marco Antônio Paulinelli. Tá bom. Juíza Sabrina. Estou mantendo o meu entendimento da última sessão. E acompanhando o desembargador Marcelo. Tá. Quem mais? Juiz Eduardo Ferri. Juiz Eduardo Ferri. Nós estamos mudando de um novo entendimento. Só. São esses. Os vencidos. Agora, o voto do desembargador Márcio Ribeiro do Vale, na primeira opção, Vossa Excelência dá provimento. E a segunda não dá provimento. Bom, eu, da minha parte, acompanharei a segunda opção de Vossa Excelência. Acho melhor perguntar quem vota com a primeira opção do desembargador. A primeira opção foi a vencedora na hipótese anterior, doutor Marcos. Às vezes repete o voto. Eu acho que é. Só prevalecer a votação. Mas às vezes Eu muda. fiquei em dúvida aqui. Acho Primeira que opção. mesmo? Bom, então eu posso repetir o resultado que já está. Exatamente. Satisfeito, Satisfeito, eu acompanho o eminente relator. Eu, de qualquer forma, eu vou ficar vencido. Eu vou reformular Então- nesse, porque eu estava seguindo a posição anterior até então. Mas já que houve... A posição mudou, né? Mudou, então eu vou acompanhar. Então tá, é só mudar o voto do desembargador Fernando. Princípio da colegialidade. Vai ficar igual a outra. Não, parece que muita gente tinha votado. Mas aí eu não, preferi parece que muita gente tinha votado no aqueles que sentido de tiverem negar votado, provimento, porque tinha precedente anterior. E ainda declararam, na hora de votar, eu estou votando para acompanhar o posicionamento do pleno. Mas o posicionamento mudou hoje. Mudou. E já é o segundo processo. No meu caso, o fundamento não era esse, não é e não vem ao caso. Mas eu mantenho por isso. Eu estou só alertando a esses que falaram isso. Mas eles estão ouvindo, né? Se quiser, Fernando Rios mudou. É verdade. Então tá bom. Então prevalece o voto por maioria, primeira opção do relator. Presidente, é só porque na vez passada eu votei de forma diferente quanto ao conhecimento. Agora, eu não posso atribuir a culpa disso, que é uma negativa de prestação jurisdicional, por erro do tribunal. E por isso é que eu estou mudando. E voto com a segunda opção, só para ficar claro, coerentemente com a que eu tenho votado. Por isso é que eu votei sozinho na outra vez. Fiquei sozinho. Processo seguinte. Item 2, agravo regimental 900-2007-073, relatora excelentíssima desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, agravante Eliane Maria Pereira Braga, agravado município de Poços de Caldas, impedido meritíssimo juiz Delane Marcolino Ferreira. Desembargadora Maria Laura, relatora.
Conheço e nego. Conhece e nega. Desembargador Marcelo Pertence. Respeitosamente, pelos mesmos fundamentos apresentados, com base nas decisões desse pleno, no mês de fevereiro de 2019, eu entendo que houve intempestividade, porque o único elemento formal que aponta o acesso é exatamente a juntada que ocorreu no dia 13, e o prazo escoou-se no dia 12 de dezembro de 2018. É aquela situação, só para justificar, eu também, apesar de entender que a parte, o tribunal equivocou-se na forma como vem tratado e vem se equivocando se continuar a fazer dessa forma, me chamou muita atenção também, que eu trouxe esse debate na última sessão, que é lembrar que também a parte tem obrigação de saber como que ele entra. E a parte tinha que saber que não pode entrar via e-mail. Se mandar pelo correio, tem que observar, enviando, inclusive, o comprovante de data do correio. Então, há erro do tribunal? Há. Houve erro por parte do eminente procurador daquelas partes? Também. Por isso é que eu peço, Vênia, para manter a intempestividade, porque não há erro apenas do tribunal. Há erro também do advogado, do procurador das partes, coincidentemente é sempre o mesmo. Então, em razão disso, respeitosamente, eu apresento também, por entender que é intempestivo, porque o único ato formal que apresenta é a juntada, porque não tem que dia que chegou, e essa juntada demonstra que foi feita após o prazo. No mérito... Não, só um minutinho. Vamos ver a divergência. Quem acompanha a divergência? Senhor presidente, pela ordem. Esse processo está as folhas 570, a petição juntada. Nós não sabemos se ela chegou por e-mail, nós não sabemos se ela chegou pelo correio, nós não sabemos como que ela chegou lá. Não tem protocolo nessa petição. A única coisa que tem nessas coisas é a certidão de juntada nas secretarias, folha 569, verso 3 de dezembro, fora do prazo. Então, respeitosamente, eu não sei como aferir tempestividade de um processo que tem que ter documento. A única coisa que tem é a certidão de juntada fora do prazo. Depois, respeitosamente, eu acompanho a divergência pela intempestividade. Pela intempestividade, é isso? Isso. Quem mais é com... São os mesmos, então, do anterior. Desses mesmos que eu estou incluído, né? Está incluído. Está incluído. Já estão nomeados aqui. Bom, quanto ao mérito, quanto ao mais, acompanha-se o voto da relatora. Não, o eminente voto da relatora pela julgar improcedente. Improcedente. O desembargador Ricardo Morhalen é autor do voto divergente da outra vez. É a mesma situação. Quem acompanha o desembargador Ricardo Morhalen, então? Eu acompanho, para dar provimento. Exatamente. Eu acho também. É a mesma situação anterior. Eu acho que sim. Tá. É a mesma situação anterior. Então, redigirá o acordo o eminente desembargador Ricardo Morhalen. O redator oficial. Mas aí eu não vou aqui, eu sou o presidente do tribunal, não sou censor das variações e oscilações que são evidentíssimas, mas é o máximo que eu posso dizer isso. Então, acabou o assunto. Redigirá o acordo o desembargador Ricardo Morhalen. Vossa Excelência, relator, ficou vencido. Eu fiquei vencida? Ficou. Não conheceu dessa vez? Agora o desembargador conheceu, mas deu provimento. Você tem que adequar o voto aí. A não ser que Vossa Excelência fique com essa posição. Não, esse aqui é aqueles juros da... Fazer adequação. É outra história. Diz que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É igualzinho, é pós de causas, é agravo, é o mesmo ano. Vou querer vista desse processo. Vou querer vista. Não, quero vista, ué. Não, vou querer vista porque eu quero examinar isso, ué, para ver se tinha passado o prazo, ué. Porque para mim... Não. Essa parte relacionada à divergência, eles ficaram vencidos. É o mérito. Eles ficaram vencidos. É quanto ao mérito... Mas é esse mérito que eu quero ver. Pois é, porque para mim era um precatório que estava só... que estava pedindo atualização só do período que ela já teria de graça. Então, houve equívoco no voto. Eu vou adiar esse processo, eu quero ver, ué. Então tá, fica adiado. Adiado a pedido da relatora. Eu não vou falar nada. Agora, ela é relatora. Ela adia, está adiando. Eu vou adiar, ué. É só isso. Eu quero dizendo rever, que está pedindo vista porque não teria sentido como relator. Você está adiando. Eu quero rever o voto, ué. Doutora Maria Laura.
Querido, o 3 da pauta é igualzinho. Eu também faço a divergência quanto à intempestividade e quanto ao mérito. Então, sugerindo a Vossa Excelência, como vai tirar o 2 da pauta, que também retire o 3. Tá, vou retirar Retira isso. tá. Em razão da divergência do desembargador Marcelo, eu vou rever com mais vagar esse processo. Isso. E eu não vou constar votos. Não, ficou adiado. Os dois processos da desembargadora Maria Depois Laura votos estão enquanto adiados. a desembargadora Maria Laura trouxer. Fica adiado. Então tá bom. Seguinte. Você desculpa. Não tem problema. Então, o seguinte, está adiado, né? Está adiado. O outro está adiado também, né, desembargador? 3. Tá, porque já que o juiz, o Marcelo falou que entende, então, realmente, eu nem cogitei disso, não. Achei que era o padrão. Processo seguinte. Item 4, agravo regimental 876, 2007, 149. Relator, excelentíssimo desembargador Luiz Otávio Linhares Renault. Agravante, Sebastião Carlos Ribeiro. Agravado, município de Poços de Caldas. Impedida, a excelentíssima desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Ô, Marcelo. Desembargador Renault. Eu conheço e nego o provimento ao agravo, senhor presidente. Bom. Parece que esse caso é diferente. É um pouco diferente, exatamente. Esse é diferente. Acho que aí o não tem precatório, divergência. o requisitório foi expedido em 11/4/2013 e os juros de mora só podem ser aplicados até aquela data. Aí eu cito a decisão do Supremo, transitou em julgado, sendo estabelecido nenhuma modulação dos efeitos. Eu mantenho meu entendimento, senhor presidente. Para mim, esse caso é diferente. Estou conhecendo e negando o provimento ao recurso. Inclusive, na emenda está dizendo isso aqui. Eu acho que... Há divergência? Está reclamando. Desembargador Ricardo. Esse é qual? Se for o caso, aproveitar a votação, senhor presidente. Não, deixa eu ouvir o desembargador Ricardo primeiro. Peraí. Eu acho que é a situação idêntica. Esse é de quem, gente? Do 2 não tem Só não tem a emenda está equivocada, mas está falando no período exatamente de graça. Eu posso, desembargador Ricardo, Vossa Excelência é o autor do voto divergente, o resultado será o mesmo dos outros processos, não é verdade? Tá. E, consequentemente, eu proclamo que, por maioria, prevalece o voto do desembargador Ricardo Morrale, redator do acordo. Tá ok. Premiadíssimo desembargador Ricardo Morrale. Não, Ricardo, não vai redigir meu, não. Item 5, agravo regimental 1229, 2006, 149. Relatora, excelentíssima desembargadora Maristela Íris da Silva Malheiros. Agravante, Edilson Reis Brás. Agravado, município de Poços de Caldas. Impedida, excelentíssima desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Desembargadora Maristela. Qual que é agora? Presidente, eu conheço o nego do provimento, é a mesma matéria. É a mesma, né? Vossa Excelência também Sempre tem a divergência. Aí, no caso, quanto ao não conhecimento e razão da intempestividade, um único, não há nenhum outro. E tem mais uma sugestão eminente relatora, ao pleno, né, que para sejam entranhados aos autos aqueles documentos que estão na contracapa. Inclusive, são documentos originais. Tem isso mesmo. Tem, né? E aí vai chegando um monte de papel e bota na contracapa o documento que é essencial. Tem que consertar isso também. O desembargador Ricardo Morrale vai... Mesma coisa? Então tá certo. Proclamo... Presidente, eu acompanho na intempestividade e no mas mérito aí já acompanho... estão, já estão declarados. Tá bom. Prevalece o voto do desembargador Ricardo Morrale e que será redator. Agora, esse problema aí de constar da capa, é melhor... A Lucilde ficou de olhar. O desembargador Ricardo Morrale já determina isso. Porque às vezes já passou. Não, então nem tá bom. E assim se decide. Tá cheio de coisa lá na contracapa. Embargos de declaração 458-2006-073. Relatora, excelentíssima desembargadora Maristela Íris da Silva Malheiros. Embargante, Ataíde Alves Cabral. Parte contrária, município de Poços de Caldas. Impedidos, excelentíssima desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e meritíssimo juiz Delane Marcolino Ferreira. Desembargadora Maristela. É um
É D. Senhor presidente, o doutor Marcelo Pertence apresentou uma divergência, só que ele equivocou-se nas datas. Sim. Ele coloca a data de início 22/9/2018 como início do prazo e o término 29/2/2019. De todo modo, e o doutor Marcelo fala que foi peticionamento eletrônico, mas não foi peticionamento eletrônico. Ele mandou via postal. E via postal há uma norma que autoriza o peticionamento via postal, que é uma norma de junho de 2013, porque o processo é físico. Ocorre que, neste caso, ele não juntou o registro postal. Eu estava querendo sugerir a conversão em diligência, mas já tem voto aqui em sentido contrário, que se não juntar, e nós votamos hoje, se não juntar um registro postal, não se pode conhecer do recurso. Então, eu estou encampando essa divergência do doutor Marcelo, mas não pelos fundamentos que ele lançou, porque há, sim, possibilidade de peticionamento por via postal. Então, estou encampando a intempestividade, mas por outro fundamento. E, neste caso, a data que consta dos autos é 8 de março e estava intempestivo em 8 de março. Ou seja, Vossa Excelência não conhece. Não conheço. Não conhece. Senhor presidente, só me permite, de fato eu fiz um equívoco, mas o que não altera, eu botei 22 de setembro de 2018, quando na verdade, como ele foi publicado no dia 20 de fevereiro de 2019, divulgado, publicado 21 de fevereiro de 2019, o prazo então teve início no dia 22 de fevereiro de 2019. Daí o meu equívoco, com prazo encerrando no dia 29. A questão da resolução ficou mantida, mas de qualquer forma a intempestividade se acolhida, mesmos fundamentos, não vejo problema. Dizer que mudou, então, não está conhecendo. Não estou conhecendo, não pelo fundamento, porque não é peticionamento eletrônico, é peticionamento postal. Não estou conhecendo. Exatamente. A divergência? A gente nem se consegue descobrir como é que Não há, né? Então eu posso proclamar que prevalece o voto da eminente relatora. Pela intempestividade. Pela intempestividade. Perfeito. Muito. Seguinte. Pauta judiciária de processos eletrônicos. Item 1, agravo regimental 10.914-28. Relator, excelentíssimo desembargador João Bosco Pinto Lara. Agravante, Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática S.A. Impedido, excelentíssimo desembargador Ricardo Antônio Moalen. Processo adiado da sessão de 11 de abril. Desembargador João Bosco. Presidente, são os casos conhecidos. É a aplicação do tema, eu ressalvo meu ponto de vista no voto, mas é a aplicação do tema número 1 do incidente de resolução de recurso repetitivo, que já foi resolvido neste pleno. Eu estou conhecendo e negando provimento. Conhece, nega, todos de acordo? É aquela votação de sempre. Não conheço, vencido, acompanho o eminente relator. Tá. Já tem aqui. Mas agora ele já tem eu preciso aqui dos votos dos seguintes juízes convocados. São esses aqui de cima, né, Thelma? O juiz Vicente Paula Maciel não está. O juiz Delane Marcolino Ferreira. Acerca do agravo do regimental de quem é relator, o desembargador João Bosco Pinto Lara. Acompanhando. Vossa Excelência acompanha o relator. Juíza Sabrina Leão. Eu acompanho o relator. Acompanha o relator. Juíza Ângela Castilho Rogedo. Eu não conheço e, se vencida, nego provimento. Nega provimento. Não conhece e nega provimento. Juíza Adriana Campos. Não conheço e nego provimento. Não conhece e nega provimento. Pronto. Prevalece o voto do relator. Eu não sei prevalecer isso mesmo. Seguinte. Item 2, mandado de segurança 10.022-50-2019. Relator, meritíssimo juiz convocado Ricardo Marcelo Silva. Impetrantes, Mineração Morro Azul Limitada. Mineração Olivina Azul Limitada, Comercial Lilian Limitada. Impedido, excelentíssimo desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto.
Tem a palavra o relator. Senhor presidente, eu queria indicar a retirada de pauta, porque eu preciso reexaminar os processos à vista das... Esse e o agravo também. Eu preciso ser saneado o processo, então eu indico a retirada de pauta. Pois não. Voltarão oportunamente. Tá certo. Retirada, né? Não adiamento. Retirada. Processo retirado de pauta, pedido do relator. Seguinte. Esse foi o 2, né? Item 3, agravo regimental 10.561,50/2018. Relator, meritíssimo juiz convocado, Ricardo Marcelo Silva. Também, né? Igualmente indico a retirada. Indica a retirada também deste, do agravo, tanto retirada de pauta, pedido do relator. Item 4, arguição... Os eminentes juízes e juízas convocados estão, a partir desse momento, liberados, nos dando o maior prazer se quiserem permanecer conosco. Tá, né? Oi? Ele aqui vai Próximo, questão de constitucionalidade nova. Item 4, arguição de inconstitucionalidade 11.599/97/2018. Relatora, excelentíssima desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro, arguente 11ª turma do Tribunal, arguidos CSB Drogarias S.A., Profarma, distribuidora de produtos farmacêuticos S.A., e Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Tema, artigo 878 da CLT, impulso de ofício na execução. Pois bem. Tem a palavra a eminente desembargadora Juliana Vignoli, relatora. Estou conhecendo o incidente de arguição de constitucionalidade no mérito em controle difuso, declarando a constitucionalidade do artigo 878 da CLT com a redação alterada pela Lei 13.467 de 2017, determinando assim o retorno do feito à 11ª turma deste TRT para que prossiga no julgamento das demais matérias apresentadas no recurso ordinário interposto nos autos do processo 11.016/87/2017-5030-143. Proferido o voto pela relatora, pela constitucionalidade da norma e o retorno dos autos à 11ª turma, eu pergunto se há divergência. Desembargador José Murilo. Não, pode deixar. Hein? Vamos passar para o doutor. Desembargador Ricardo Morrado. Eu só queria, eu não ouvi a conclusão. Pois é, eu não sei se foi constitucional mesmo também. Constitucionalidade. Constitucionalidade. Eu vi que estava a Constituição, depois quando ela leu, eu fiquei na dúvida, mas eu já tinha visto aqui que era constitucional, estava acompanhando. Reconhece a Desembargador José Murilo está acompanhando. Desembargador Ricardo Morrali também. Eu estou perguntando para os dois, porque surgiu aqui uma dúvida, mas ambos estão acompanhando a relatora. Que é constitucional. É. Excelente o voto. Exatamente, um voto muito interessante, muito bom. Senhor presidente. Muito bem feito o voto. Não, vamos saber. Desembargador Sebastião Geral. Eu também estou acompanhando, mas eu acho que não cabe no controle difuso declarar a constitucionalidade. Eu fiquei na dúvida. Cabe rejeitar. Rejeitar. Eu fiquei o primeiro, o desembargador. Eu ia colocar, eu ia colocar isso, porque em princípio toda norma é. Exatamente. Era a primeira conclusão era no sentido de deixar de declarar a inconstitucionalidade. Aí eu achei que não. Enfim, rejeitar. Ok. Acho melhor. Okay. Rejeita a arguição de constitucionalidade. Ok, eu faço a retificação. Até porque o juízo de inconstitucionalidade, o juízo de constitucionalidade está implícito nos argumentos deduzidos para rejeitar a inconstitucionalidade. Mas a conclusão não deve ser esta, o desembargador Sebastião tem razão, porque há ação específica de instrumento não só da jurisdição constitucional do Supremo, mas de todos os órgãos judicantes, do Sistema Nacional de Justiça. Então, é a melhor solução, Vossa Excelência vai adotar. Claro. Tá, ótimo, então. Então, voto, imagino que é aprovação unânime, né? Sim. Muito bem. Então, por unanimidade, rejeitou-se a arguição de inconstitucionalidade nos termos do voto da eminente desembargadora Juliana Vignoli, relatora do feito. E assim se decide. Unânime.
Acho que foi ter estagiário que fez. Nós temos uma matéria administrativa agora, eu peço que está sob sigilo, já decretado anteriormente, eu peço que se providencie, peço licença aos presentes, é claro. Essa que eu estou dizendo, o presidente, pela ordem. Sim, mas... Pois é, houve um pedido de vista dele, ele não está presente. Mas é a última. É? Pois é, mas eu digo assim, esse processo, que veio adiado do outro pleno, veio adiado, eu não estava no outro pleno, mas eu peguei a certidão agora para ver. Ele veio adiado com pedido de vista do desembargador Jorge Berg. E que... de Vossa Excelência também. Só que o desembargador Jorge não está presente. Pois é, mas aí tem que ser julgado. Ah, é assim? O 111 do regimento interno. Mesmo pedindo vista? 111, parágrafo 2º do regimento interno. Nunca mais vou Nunca mais vai É. De um vista. Não, prevalece até o momento do julgamento. Esse é o procedimento. Na sessão passada, o desembargador César também havia pedido vista em 2 processos. O Márcio Vidigal também pediu. Ah, sim, tem razão. No outro caso. Esse caso é grave de Poste de Caldas. Não, aí é processo... Se houver alguma dúvida, E o vistor não estava presente. Não está. É só olhar a norma. Ah, é? Eu preciso esclarecer o seguinte: há uma norma expressa do regimento Justiça interno. dinâmica. É o artigo 111, parágrafo 2º do regimento interno. Se alguém tiver dúvida, por favor, acesse. Decorrer do prazo, Todos, ainda presente. então, tem que continuar, não tem jeito. Mas o pedido de vista não foi só do desembargador Jorge Berg, foi também, que eu me lembre, está registrado aqui, desembargador Márcio Vidigal. Márcio Vidigal. Não sei se mais alguém pediu, não sei. Jorge Berg. Não, isso eu sei, o desembargador Jorge Berg pediu vista e o desembargador Márcio Vidigal. Mas vamos esperar ali terminar a coisa? Pode.